Quero saudar a igreja nesta tarde com a paz do Senhor, amém? Se você ainda não invocou o nome santo do Senhor, eu te convido a adorar. Eu quero que você se desprenda de tudo que você deixou lá fora. E eu quero que você adore o Senhor. Porque nós estamos num lugar de adoração, num lugar de louvor. E o Espírito Santo ele me faz sentir que tem muitas pessoas apreensivas aqui nessa tarde. Tem muitas pessoas incomodadas aqui nessa tarde. Mas o Senhor está aqui para mudar a tua história. Eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa tarde, pela vida das irmãs que estão à frente desse trabalho, a irmã Eva, né, que nos convidou com todo carinho, né? E a gente fica grato ao Senhor por estar aqui. Eu me sinto parte desta igreja, eu me sinto parte desse povo. E eu fico feliz porque você veio nessa tarde. Você pode tomar teu assento, eu vou estar louvando ao Senhor. Peço ajuda quando estiver louvando. Estou com a garganta um pouco irritada aí, mas eu sei que é um louvor conhecido, você conhece. Eu quero te convidar a adorar. Não peça nada para Deus, só adore, só agradeça pelo motivo e pelo fato de você estar aqui nessa tarde. Amém? Aleluia. Oh Espírito Santo, a minha alma te louva, ó Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. O teu povo te adora nessa tarde. Precisamos de ti. Eu
Você está feliz nessa tarde? Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo te trouxe até esta casa. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler 2 Crônicas 7, 1 a seguir. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o 3. Quantos irmãos, as irmãs procuram? Eu já quero fazer o anúncio do meu canal do YouTube, que é Juliana Zamboni com I. Coloque lá, Juliana Pregações. Eu já vou aparecer no canal do YouTube. Você que não é inscrito, se sentir no coração de se inscrever, fique à vontade. O Senhor continuará falando ao teu coração. Tem alguns irmãos que estão aqui, né? A irmã Zulene também já é inscrita no canal, algumas irmãs também. E eu fico muito feliz, os irmãos, quando se inscrevem. Amém? 2 Crônicas 7, 1 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, louvando ao Senhor e dizendo: porque Ele é bom, porque também a sua benignidade, ela dura para sempre. Amém? Podeis tomar o teu assento nesta tarde. Estava conversando com meu amigo Espírito Santo, pedindo direção, uma palavra para transmitir à igreja nesta tarde. E não tinha palavra melhor a não ser falar sobre ter intimidade com o Espírito Santo. Eu acredito e creio que todos que estão aqui têm intimidade com o Espírito Santo. Todos que estão aqui têm uma vida no altar. E se existe alguém que ainda não tem intimidade com Deus, após esse culto sairá daqui diferente. Aleluia. Sairá daqui com vontade de sacrificar, de adorar e de levantar o altar. Porque quando o Espírito Santo ele entra em nossas vidas, ele entra com mudança, ele entra para nos direcionar, ele entra para que nós venhamos estar animados na presença do Senhor, independente da situação, independente se o dia está bom ou ruim. O Espírito Santo ele sempre estará contigo, porque ele é o teu consolador. Aleluia. Talvez você esteja aqui cansado, fadigado, angustiado, desanimado por situações que estão acontecendo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo ele é o teu amigo presente. Ele está aqui para mudar a tua situação. Ele está aqui para movimentar as águas. Ele está aqui para te levantar nessa tarde. Então não entristeça o teu coração. Se alegre na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor ele tem a realizar sobre a tua vida. Continue crendo, continue adorando, continue louvando, continue oferecendo. O segredo é oferecer, o segredo é permanecer. Se você está oferecendo e permanecendo, pode ter certeza que o Senhor ele vai fazer na tua vida o milagre acontecer. Então não tenha medo e nem se preocupe, descanse na presença do Senhor, porque Ele é teu Deus e Ele é fiel. Amém? Então ter intimidade com o Espírito Santo é cultivar um relacionamento pessoal, diário e profundo com Deus. Aleluia. Eu digo que aquele que tem amizade com o Espírito Santo, ele não anda sem direção. Aleluia. Ter intimidade com o Senhor é viver uma vida habitual, é viver todos os dias fazendo a mesma coisa. Nós não devemos adorar o Senhor só hoje, nós devemos dar continuidade a essa adoração, devemos dar continuidade a esse louvor. Aleluia. Dar excelência, dar glória, dar graça àquele que é merecedor. Não é só nos momentos de felicidade, nos momentos bons, mas é em todos os momentos. O Senhor, Ele é bom. Aleluia. O Senhor, Ele é fiel. E se você convidar o teu amigo Espírito Santo hoje, para que ele venha entrar e fazer morada na tua vida, ele vai entrar e ele vai dar a direção que você precisa. Então não se preocupe, não existe problema de
Aleluia. Ele está aqui nesta tarde. Aleluia. Ele conhece o teu interior. Ele conhece as tuas preocupações. Eu não te conheço, não sei como você entrou, mas o Espírito Santo, ele se faz presente nessa tarde. O Senhor te conhece. Ele sabe que a porta está fechada. Ele sabe que a enfermidade tem batido lá dentro. Ele conhece a tua necessidade. Aleluia. E os teus pensamentos mais íntimos, somente Ele sabe. E nessa tarde Ele vem com respostas ao teu coração, porque Ele é fiel. Amém, igreja? Então o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16, eu vejo Jesus Cristo, Ele conversando com os seus discípulos durante a última ceia. Ele faz uma promessa aos seus discípulos, aleluia, que Ele vai para com o Pai, mas também Ele deixaria um Consolador, que é o Espírito Santo, ao qual nós sentimos aqui nesta tarde. Ele fez uma promessa aos seus discípulos, para que eles não viessem se preocupar, mas para que eles viessem permanecer, continuar na presença do Senhor, levantando o altar. Porque o Senhor não estaria com eles, mas o Espírito do Senhor estaria presente. Aleluia. Porque eles são um só. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Aleluia. E essa presença gloriosa, aleluia, que está aqui nesta tarde, que você pode sentir, que tem alegrado o teu coração em dias difíceis, em dias de provações, em dias de dificuldades. O Espírito Santo está sobre nós aqui nessa terra. Ainda enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, nós ainda podemos sentir a sua presença. Mas quando o Senhor vier sobre as nuvens buscar a sua igreja, o Espírito Santo subirá junto. A presença subirá junto. Você tem o privilégio nesta tarde de adorar, de glorificar o Senhor por aquilo que Ele tem feito, pelas suas obras, pelas palavras que o Senhor deixou para nós. Palavras de ânimo, palavras de força, de renovo, para que a igreja do Senhor não venha estar desapercebida, mas para que a igreja venha olhar para esse Evangelho, porque o Senhor Ele continua falando da mesma forma, e a sua palavra continua sendo atual. Aleluia. Ele falou na antiguidade, Ele fala hoje. Ele falou no passado, Ele fala no presente. Ele falou no passado, Ele fala no presente, continuará falando no futuro, porque Ele é o Senhor. Aleluia. E tudo está no controle das suas mãos. Nada pode fugir dos olhos do nosso Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 1 ao 3, a qual nós lemos nessa tarde, na aprovação divina do templo, que Salomão estava pronto a construir. Salomão, ele ora ao Senhor, pedindo a edificação ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor sobre o templo que seria construído. A Bíblia diz que fogo desce do céu e consome o sacrifício que foi oferecido ao Senhor, e a glória do Senhor se faz presente e enche aquele lugar. Eu nunca vi alguém chamar a presença e a presença não vir. Eu nunca vi alguém oferecer algo ao Senhor e o Senhor não receber. Aleluia. Se você tem oferecido ao Senhor teu Deus nesta tarde, Ele vai entrar em contato contigo. Aleluia. Se você tem levantado o altar e esperado uma resposta, Ele vai confirmar o teu coração aquilo que tu precisa. Eu não conheço ninguém que diz ter intimidade com Deus e que ainda não ouviu a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo dá direção. A voz do Espírito Santo nos repreende quando estamos andando na contramão. É a voz do Espírito Santo quem está falando contigo nesta tarde, dizendo: não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque já deu tudo certo. Aleluia. O diagnóstico pode ter vindo do médico, mas a resposta vem de Deus. Aleluia. Porque será que ainda existem pessoas
Aleluia. Que o Senhor tenha esperado de ti nesta tarde é que você não venha sair do altar, é que você venha descansar nas promessas, porque a promessa que vem do céu, ela se cumpre. A promessa que não vem de Deus, deixa passar, mas a promessa que vem de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na tua casa. Aleluia. A Bíblia nos fala que sabemos que algumas pessoas tiveram intimidade com Deus. A Bíblia nos mostra que Daniel, ele teve intimidade com Deus. Ele prestava culto, mas também ele prestava oração 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor na intimidade, não se preocupando com o lado de fora, com o que iriam pensar, com o que iria dizer. Ele estava no momento dele de oração. Aleluia. Buscando a presença do Senhor. Então Deus, ele conhece o culto que foi oferecido. Deus, ele conhece a oração que foi entregue a ele. Aleluia. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo que Estevão, mesmo apedrejado, mesmo sabendo que seriam os seus últimos momentos na terra, ele ainda vê o céu aberto, ele ainda ora. Aleluia. Ele ainda se preocupa com aqueles que estão se levantando contra a sua vida. Em oração ele fala: Senhor, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Senhor, perdoa porque eles não têm intimidade contigo. Estevão foi apedrejado porque ele pregava, porque ele ministrava, porque ele falava do amor do Senhor, porque ele era o ganhador de almas. E quando alguém se levanta para fazer a obra do Senhor, o inimigo sempre está pronto a destruir. Aleluia. Sempre está pronto a derrubar, sempre está pronto a fazer bagunça. Mas o Espírito Santo de Deus está no controle de tudo. Ele não vai muito longe, não. Ele pode ter feito armadilhas contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas existe um limite que é dado por Deus. Ele não pode ultrapassar o limite de Deus, porque se ele realizar alguma obra, é porque o Senhor permitiu. Da mesma forma que ele realizou a obra na vida de Jó, o Senhor permitiu. Toque, mas na vida não. Faça, mas na vida não, porque é escolhido. Então até um ponto o inimigo pode travar e trabalhar, mas depois disso o Senhor entra com a resposta. Ele entra com a vitória, ele entra com a providência, porque ele é Deus. Davi levantava culto com a sua harpa. Davi levantava adoração enquanto trabalhava. Davi glorificava o Deus ao qual tinha escolhido. Davi não esperava nada de Deus, apenas ele queria adorar, apenas ele queria agradecer. Davi não estava dentro do seu coração se preocupando com o que ele poderia receber do céu, se era um trono ou não, mas o seu coração, a sua alma desejava por Deus. Aleluia. Eu quero que o teu coração nessa tarde deseje mais pela presença. Eu quero que o teu coração nessa tarde invoque essa presença. Chame o Senhor para a tua vida, para a tua casa. Peça dons espirituais, peça discernimento, para que você não venha ser confundido, para que você não venha ser enganado. Peça visão ampla do Espírito Santo. Em meio de tantas coisas que nós pedimos, não devemos esquecer de pedir mais da presença, porque é a presença que nos mantém de pé. É a presença do Espírito Santo que tem te alimentado até aqui nessa tarde. Não se esqueça disso. Samuel foi entregue por Ana para crescer dentro do templo. Ele cresceu no meio de sacerdote, não sendo sacerdote, mas ele pagava o preço como se fosse um. Ele servia a casa do Senhor como se fosse um. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele pôde entender, através de ele, que o Senhor estava o chamando para uma intimidade. Todos nós que estamos aqui nessa tarde, o Senhor nos chama para uma intimidade. Nós não devemos se esquecer da intimidade. Não devemos colocar outras práticas como prioridade. Muitas pessoas estão dando desculpa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu estou ocupada,
eu tenho tantas coisas para fazer, eu chego cansada. Mas tire um tempo de prioridade para falar com Deus. Tire um tempo para conversar com o Pai. Todos nós temos uma necessidade. A nossa alma clama por Deus. A nossa alma precisa da presença de Deus. Por isso existem muitos doentes. Aleluia. Muitas pessoas enfermas no nosso meio. Porque não estão mais no altar de intimidade com Deus. Jeremias 17,14 diz assim: cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Porque o Senhor, somente Ele é o meu louvor. A cura que tu precisa nessa tarde vem do céu. A providência que tu precisa nesta tarde vem do céu. Aleluia. Você está no lugar certo. Você está na presença do Senhor. Você está no lugar certo nesta tarde. Você está vivendo na dependência de Deus. Talvez o teu amigo, aquele que você conhece, não pode te ajudar. Mas o amigo Espírito Santo, ele está pronto a fazer na tua vida aquilo que somente Ele pode fazer. Será que nós estamos convidando o amigo Espírito Santo para fazer parte realmente da nossa vida? Será que nós estamos convidando o Espírito Santo para tomar decisões importantes, decisões difíceis? Será que nós estamos pedindo direcionamento a Deus? Porque aquilo que nós apresentamos no altar é com o Senhor. Não devemos mais colocar a mão, não devemos mais fazer com a força do nosso braço, mas devemos confiar na palavra que vem de Deus. Se o Senhor nessa tarde está falando contigo e dizendo: espera, continue esperando. Não tome nenhuma decisão para que você venha se arrepender lá na frente. Existem pessoas que não têm suportado esperar. Existem pessoas que estão pagando preço porque não querem esperar em Deus. Existem pessoas que estão vivendo uma vida de fracasso, uma vida de pecado, porque deixaram o relacionamento com Deus e se relacionaram com tantas outras coisas. Se esqueceram da promessa, se esqueceram da presença e se esqueceram de esperar em Deus. Mas aquele que espera em Deus, ele alcança o que ele precisa. Porque o tempo de Deus é o nosso tempo, Deus. Pode estar difícil, mas espere. Pode estar doendo nessa tarde, mas espere. Tiago, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: porventura alguma fonte faz jorrar água doce e amarga? Será que em uma fonte você vai encontrar dois tipos de água? Não. Jamais você vai encontrar em uma fonte água doce e salgada. Então, quem realmente nós somos em Deus? Existem pessoas que querem viver o propósito, mas também querem viver a sua vontade e o seu querer. E com Deus não funciona assim. Ou você é ou você não é. Aleluia. Não tem como você servir a presença e você servir as coisas deste mundo. Uma delas você precisa escolher. Infelizmente existem pessoas que estão vivendo dessa forma. Querem bênção, querem vitória, mas também querem curtir as coisas deste mundo. Também querem viver os prazeres deste mundo. Não tem como o Senhor agir nem trabalhar, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme. Aleluia. Ele quer você apenas na presença dele. Amém. Aleluia. A presença do Senhor não deve ser dividida. Aleluia. A presença do Senhor é única na vida do homem e da mulher. Então entenda algo nessa tarde. O Senhor, ele quer o teu tudo nessa tarde. Aleluia. O Senhor quer que você venha estar por inteiro nesta tarde. Em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 15 ao 18, já diz que os filisteus, eles encheram de entulho os poços de um homem chamado Isaac. Esses poços se localizavam na terra chamada Gerar. Isaac, ele estava vivendo um tempo de promessa de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que antes de ele entrar em Gerar, o Senhor conversa com ele e diz: não vá ao Egito, vá para Gerar.
porque essa é a minha vontade e eu tenho um propósito contigo naquele lugar. Isaac entende algo, que assim como o seu pai foi um ouvinte, assim como o seu pai foi um homem de Deus, assim como a promessa do Senhor alcançou a vida de Abraão, ele entendeu que ele deveria ser obediente ao Senhor. Ele entra em Gerar, se preocupa com a sua esposa e pensa, não, se eu entrar nessa cidade, talvez eles vão pensar que a minha esposa ela é tão bonita e vão tirar ela de mim. Ele entra em Gerar com preocupação, e ele diz para aquela cidade, para os filisteus, para o chefe dos filisteus, que ela era sua irmã. Mas até um certo ponto a mentira é descoberta, porque se o Senhor disse a ele, entre em Gerar, o Senhor iria cuidar de tudo. O Senhor não iria permitir que a sua esposa viesse a ser roubada. O Senhor não iria permitir que Isaac viesse a morrer. Então o que aconteceu? Foi descoberta a mentira. Não somente os filisteus, mas o rei daquela cidade disse, fez uma lei ali para que ninguém viesse tocar na esposa de Isaac. Que Isaac viesse viver em Gerar feliz, contente, que ele viesse crescer naquela cidade, que ele viesse realizar suas obras, os seus propósitos. Mas o que me chama a atenção é que os poços que estavam lá estavam cheios de entulho. Os servos de Isaac, eles cavavam os poços e eles encontravam o que eles não queriam encontrar, entulhos. Eles começaram a trabalhar nesses poços, eles começaram a realizar uma grande obra braçal. O Senhor começou a prosperar Isaac naquela terra de Gerar. O que me chama a atenção é que Isaac começou a crescer de uma forma rápida. O Senhor começou a prosperar a sua casa, a obra das suas mãos, e a inveja chegou até ele. Quando Isaac começa a prosperar, os filisteus não se agradam. Quando Isaac começa a prosperar, os seus inimigos se levantam. Os mesmos que abraçaram Isaac estavam naquele momento desejando mal para Isaac. Porque Isaac estava prosperando? Porque ele estava debaixo de uma promessa. Porque Isaac estava prosperando? Porque ele deu ouvido à voz de Deus. Porque Isaac não deveria temer, porque o Senhor estava com ele. O Senhor era com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios. Aleluia. E ninguém poderia tirar de Isaac a herança que foi lhe dada. Gerar foi um lugar de prosperidade para Isaac. A Bíblia diz que Isaac se entristece. Isaac olha para Abimeleque e começa a dizer, não suporto mais a perseguição desse rei. Eu não suporto mais a dificuldade. Eu preciso tomar uma decisão. Isaac então se muda para Berseba. E lá em Berseba o Senhor aparece a ele, reafirmando uma aliança que o Senhor um dia fez com ele. Quando o Senhor fala com Isaac, as coisas começam a mudar sobre a sua vida. Ele levanta um altar, ele sacrifica, ele oferece ao Senhor tudo aquilo que ele tem. Ele continua o seu mesmo trabalho, cavando poços, realizando a sua obra, e o Senhor continua se fazendo presente sobre a vida dele, porque a bênção do Senhor estava sobre ele, e também estava sobre seu pai Abraão, porque o Senhor abençoou a sua posteridade. Aleluia. Mas o que me chama a atenção é que Abimeleque ele retorna a Berseba. Ele olha para Isaac e Isaac se preocupa, porque em momento em que Isaac está prosperando, o seu inimigo se aproxima. Isaac não suporta mais a perseguição, Isaac não suporta mais as lutas e as guerras. Mas algo diferente acontece na vida de Isaac. Após ele levantar o altar, após ele consagrar sua vida ao Senhor, Abimeleque olha para Isaac de uma forma diferente, e ele entende que o Senhor é na vida de Isaac.
Ele entende que não adianta mais ele perseguir. Isaac o chama para dentro de casa, oferece para que ele venha sentar à mesa, ele se alimenta, ele come, ele se alegra, porque o que está sobre a vida de Isaac é a presença real do Espírito Santo. E quando a presença do Espírito Santo está sobre a nossa vida, o mal perde as forças. O mal, ele perde as forças. Abimeleque, ele não entendeu, aleluia, ele não entendeu e não compreendeu o que estava acontecendo, mas ele sabia que Isaac era um homem que tinha intimidade com Deus. Isaac era um homem que tinha altar com Deus. Por isso que é importante, igreja, nós termos o altar com Deus. Aleluia. Salomão, ele começou na oração. Por isso que o Senhor abençoou a vida de Salomão no início. Porque Salomão, ele começou levantando o altar. Aleluia. Salomão, ele começou falando com Deus, pedindo sabedoria, entendimento e graça a Deus. Não pediu nada para ele, mas ele pediu para que o Senhor viesse apenas dar direção. Eu não sei o que tu tens pedido nessa tarde. Eu não sei o que tu precisa, ou a forma que você adentrou aqui nessa tarde. Mas o Senhor, ele tem uma palavra para o teu coração nessa tarde. E uma palavra de mudança. Uma palavra de renovo. O Senhor vai tratar as tuas feridas aqui. Tem muitas pessoas que entraram aqui doentes. Aleluia. Tem muitas pessoas que entraram aqui preocupadas. O Senhor está aqui para mudar a tua situação. E Ele manda te dizer: não temas, porque Ele é contigo. Ele é o teu Deus. Ele te conhece no meio de uma multidão. Ele sabe que tu tens colocado no altar o que tu ainda falasse com Ele nessa tarde antes de entrar aqui neste culto. Porque sabemos que o nosso culto começa lá dentro da nossa casa. O teu culto começou lá dentro e vai terminar aqui. Porque o Senhor vai se revelar ao teu coração de uma forma especial. Porque é no templo, é na presença que o Senhor, Ele concede aquilo que a sua igreja precisa. Se você entrou enfermo, você vai ser curado. Se você entrou doente da alma, o Senhor está aqui para trazer a cura. Não importa a situação em que você se encontra, o Senhor está aqui para resolver qualquer situação. Permaneça com a tua mão de pé, irmãos. O Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Você está vivendo o tempo de Deus na tua vida. Aleluia. O Senhor tem falado contigo. Por todos os lugares que você vai, o Senhor tem falado contigo. E uma das coisas que Ele tem falado contigo é a promessa. Uma promessa que foi feita a ti. Aleluia. Eu vejo você alcançando essa promessa. E não vai demorar nenhuma. O Senhor tem pressa, porque Ele conhece o teu coração. Tu tens um coração missionário. Eu nunca conversei contigo. Aleluia. Eu não sei os teus projetos, os teus desejos, mas o Senhor me revela nessa tarde que tu tens um coração missionário. E o Senhor vai realizar algo dentro de ti que vai mudar a tua história. Algo que está preparado para ti, meu irmão. Antes de você entrar nessa cidade, o Senhor já tinha feito uma promessa para a tua vida. E essa promessa vai se cumprir nesse lugar, porque o Senhor é fiel. Eu vejo uma providência de Deus entrando dentro da tua casa. Eu vejo o Senhor colocando algo em ordem. E eu vejo você cantando o cântico da vitória. O que vier nas tuas mãos, diz o Senhor, faça com excelência, porque o Senhor vai te dar muitas experiências. Assim te diz o Senhor. Receba a tua vitória nessa tarde, porque o Senhor é contigo, irmão. Por onde tu tens andado, o Senhor é contigo. E muitos irão ver a bênção, a vitória e a providência de Deus sobre a tua vida, porque Ele é fiel. Ele tem te sustentado. E é Ele quem te trouxe nesta tarde para falar contigo. Amém? Eu quero convidar a igreja a estar de pé nesta tarde. Eu quero orar por pessoas aqui. O Espírito Santo, Ele colocou algo muito forte no meu coração para orar por pessoas enfermas. Tem muita gente que chegou aqui ruim. Tem muita gente que chegou aqui desanimada. O Senhor vai mudar a tua situação. Eu quero orar por pessoas enfermas,